Uma pessoa está perguntando por que este lugar tem o nome Figueira. No simbolismo espiritual, um nome simboliza uma tarefa. Então, um nome contém o sentido da tarefa que está sendo desenvolvido. O nome Figueira exprime que se trata de um centro espiritual de superfície, porque é na superfície que existe este tipo de exemplar do reino vegetal. Então, mesmo que não se explique o que é figueira, alguém ouve este nome, então intuitivamente já sabe que se trata de um centro de superfície. Agora, neste nome, além de nos dizer por si só que não é um centro intraoceânico, porque não há figueira no mar, não é um centro intraterreno, porque nós não sabemos que tipo de reino vegetal existe lá, e também sabemos que não é um centro planetário, porque se fosse um centro planetário teria um nome que simbolizasse uma coisa maior. Dentro deste nome, que caracteriza um centro de superfície, portanto material também, está incluído que deve dar frutos, porque nós sabemos pelo simbolismo tradicional que a figueira é citada como uma árvore nobre dentro do reino vegetal e que, se não der frutos, é cortada. Assim está nas Escrituras. Então, é um centro de superfície que deve dar frutos. E esses frutos são o desenvolvimento espiritual dos seres, a preparação interna dos indivíduos e dos grupos internos e dos indivíduos como participante desses grupos internos, para uma vida de serviço. É claro que externamente os indivíduos devem ter um serviço externo e, como grupo interno, também deve estar colaborando com o plano evolutivo. E outro fruto que se espera desta figueira, desta árvore, é uma irradiação que purifique as camadas psíquicas do planeta e também de nutrição através do que irradia para este campo psíquico, para este campo mental, este campo astral e etérico planetário. Então isto tudo está incluído no nome de figueira, um nome que representa todo este programa, toda esta tarefa. Embora isto tudo esteja projetado aqui nos níveis concretos, exista nos níveis materiais e externos, tudo isto deve estar polarizado no campo espiritual. E é por isso que o nome é o nome de uma árvore nobre dentro do reino vegetal. Não é uma frutífera normal. É uma árvore simbólica, e isso então quer dizer que a polarização não é aqui no físico. A polarização é no campo espiritual. E a polarização não deveria também ser nos planos intermediários. Os planos intermediários, o plano astral, o plano mental, o plano psíquico, devem ser resolvidos, devem ser regenerados, curados, reorganizados por reflexo, indiretamente. Porque este contato com o espiritual deve ser mais estável para que os níveis intermediários vão recebendo esta corrente. Então, por isso que aqui em Figueira nós evitamos ao máximo
ficar olhando a vida das pessoas, porque não é esta a tarefa aqui. Aqui, se a gente puder, nem ver o que as pessoas fazem em suas vidas, para não contaminar o trabalho, para o trabalho não ficar contaminado, porque o trabalho aqui não é este. Não é um trabalho de orientação profissional, não é um trabalho de orientação psicológica, é um trabalho de ligação com o espiritual. Então nós só olhamos para aquilo que as pessoas fazem, para aquilo que as pessoas vivem, quando não tem outra alternativa. Porque o trabalho aqui não é esse, e o trabalho aqui é manter a ligação com o nível mais alto. E isto é parte da tarefa de Figueira como centro de cura. Tarefa de cura de Figueira e a tarefa de resgate. Como o resgate é considerado não só um resgate de corpos, mas é considerado principalmente um resgate de mônadas que devem ser resgatadas para a evolução imaterial, que devem ir evoluindo desta evolução material para a outra. Então é um resgate que inclui este nível. Então, no trato com as pessoas, teríamos que estar muito polarizados no nível mais interno dos indivíduos e considerando todas as suas qualidades no nível espiritual. É isto que é mantido aqui em foco. Todo o resto deveria estar entregue à consciência do indivíduo, aos níveis de consciência do indivíduo. E toda vez que a figueira tem que lidar com estas coisas, a figueira deixa de fazer o seu trabalho verdadeiro. Porque o fruto é no resgate mais profundo dos seres e que deve refletir depois no resgate superficial, no resgate mais externo dos seres. Até na harmonização da personalidade, na cura de aspectos psicológicos, na cura de desequilíbrios. Isto tudo pode acontecer aqui em Figueira. Mas o fruto não é este. O fruto deve ser o resgate da mônada. A mônada estar voltada para a evolução imaterial. Porque aí todo o trabalho na alma, no corpo de luz, na personalidade, acontece em função deste resgate da mônada. Então, este termo resgate tem esta conotação assim de salvar coisas perdidas, mas não aqui. Não aqui. Aqui o termo resgate quer dizer você ser resgatado para uma evolução superior. E isto reflete em todos os setores de Figueira, deve refletir em todos os setores de Figueira. E o abrigo, se não é visto deste ponto de vista, pode ser facilmente desvirtuado, pode ser facilmente desviado do seu caminho. Então, como resgate para nós, é um resgate da mônada para a evolução imaterial. O abrigo não é um lugar para recolher seres que não têm, digamos, possibilidade de recuperação. Isto terá que ser feito em outros trabalhos. No abrigo devem estar seres que têm a íntima aspiração de sair da situação em que estão para uma situação diferente, para um passo evolutivo. Por abrigo nós não queremos dizer só aquele prédio onde existem algumas pessoas alojadas. Por abrigo nós queremos dizer o trabalho todo, porque de várias formas está abrigando seres, está abrigando almas. Mas não é um abrigo no sentido social, é um abrigo no sentido de evolução espiritual dos seres. Estejam eles na condição que estiverem. Está claro isto? Então há seres que estão compromissados com certos hábitos, com certos vícios,
e que devem estar no abrigo, porque eles querem sair daquilo. E há seres que estão compromissados com os mesmos vícios e que não devem estar no abrigo porque não querem sair daquilo. Então, se nós desvirtuamos o trabalho, se nós nos confundimos e se começamos a fazer no abrigo e em toda a figueira trabalho de recuperação compulsória, não voluntária para o ser, não espontânea para o ser, nós perderemos a conexão com aquilo que é a parte essencial da tarefa. Porque para as mônadas serem resgatadas para a evolução imaterial, é preciso que todo ser, a partir do nível consciente, a partir do nível etérico, todo ser esteja já sendo atraído para esta evolução. Essa atração vem por graça, não tem explicação isto. Então, um ser pode estar numa situação muito crítica e estar sendo atraído, estar sendo agraciado com este chamado. E se ele está respondendo, ele é um abrigado. Agora, se ele está sendo chamado, se ele está sendo atraído, é porque dentro da lei do karma é permitido que ele faça todo este trabalho de resgate. Então nós teríamos que ter, neste centro de resgate, várias conexões com outros tipos de trabalho, eventualmente. Porque tudo aquilo que nós não tivermos condições de tratar aqui, ou porque não estão dentro desta proposta, ou porque não temos estrutura para tratar aqui, nós teríamos que ter certas conexões para onde estes seres pudessem ser encaminhados. Os prolongamentos de Figueira, esses centros são o primeiro estágio desse encaminhamento. E depois há outros estágios. Um encaminhamento para um desses prolongamentos significa encaminhar o ser para uma situação que para ele é até opcional. Mas ele vai fazer a opção dele dentro de um lugar seguro. Ele vai fazer a opção dele dentro de um lugar favorável, a sua melhor opção. Então é muito delicado o trabalho nesses prolongamentos de Figueira. Para esses prolongamentos são atraídos certos tipos de seres que podem fazer uma opção ou outra. E é o que acontece nesses prolongamentos que vai determinar esta opção no ser. Então é muito delicado isto. Nós temos que ter um certo número de prolongamentos para termos um ambiente, para termos uma vibração, uma possibilidade de ajudar o ser a fazer para ele a melhor opção. Isto tudo não em função dos indivíduos se integrarem na sociedade, ficarem em paz em família, nada disso. Nós não cuidamos dessas coisas aqui. Isso em função do ser estar se voltando para a evolução imaterial a partir do seu nível mais consciente, a partir dos seus níveis mais terrestres. No aspecto cura, no qual esta figueira deve dar também frutos, nós teríamos a colaboração e a participação de irmãos maiores neste processo. Porque a cura, a partir do nível mental, não pode ser realizada conscientemente. Então, a figueira como centro de cura deve ter uma estrutura externa para suprir o nível etérico-físico, o nível astral e o nível mental, e isto é a sua estrutura externa, mas tem que ter uma estrutura interna para suprir a cura nos níveis internos, nos níveis sutis. E aí, os nossos irmãos maiores,
ou os curadores internos, ou a hierarquia espiritual, deve estar conectada com este trabalho, porque nenhum de nós pode garantir que vá colaborar na cura de alguém a partir do nível mental. Isto é um trabalho inconsciente, é um trabalho interno, no qual é imprescindível a presença de irmãos maiores. Por isso, aqueles que trabalham nesse nível de cura externa, nesse nível de cura etérica, física, astral e mental, devem ter uma clareza a respeito da sua própria posição, porque eles, sem esta conexão, nada são e para nada servem aqui dentro. Porque aqui nós não estamos para ser posto de saúde, nem para ser hospital psiquiátrico, nem hospício, nem clínica, nem sanatório, que não é lugar para estas coisas. Então, quem trata das pessoas no plano físico, se não tem esta conexão, poderia estar dando serviço num hospital qualquer, não aqui. Porque aqui, para fazer este trabalho no plano físico, é necessária esta conexão. Porque a cura aqui não é uma cura médica, não é uma cura odontológica, nem uma cura psicológica. É um resgate da consciência do indivíduo para a evolução imaterial. Isso está claro? Isto tudo está implícito no nome desta árvore ou desta planta, que na tradição simbólica inclui todos estes sentidos. Quando se diz que se ela não der frutos, ela será cortada. Bom, aqui uma pessoa diz: quando acordava, tive uma rápida visão. Era uma tampa de panela de pressão. A tampa era enorme, tão grande que não se viam as bordas. O que isto significa? Esta tampa de panela de pressão tão grande que nem se vê as bordas, isso está dizendo ao indivíduo que ele está sendo impulsionado pelas energias evolutivas em todo o seu ser. Então, se nós estamos sendo impulsionados só nos nossos níveis materiais, então nós vemos a panela de pressão e a tampa da panela de pressão. Mas se esta tampa não tem bordas de tão grande que é, quer dizer que esse impulso, que essa estimulação está vindo para todo o ser, não só para o ser material, não só para a parte material. Então ali, dependendo da perspectiva desta visão, dependendo da vibração desta visão, este estímulo pode estar acontecendo em todo o ser, desde o regente monádico até a mônada, a alma, a personalidade, isto tudo sem limite preciso. Neste centro e nesse estado de consciência, existe uma hierarquia que trabalha como se fosse esta panela de pressão sem limite, esta tampa sem limite. Trabalha sobre o ser todo do indivíduo, até o consciente. Só que o trabalho dessa hierarquia no consciente é feito através de prolongamentos dela, não por ela diretamente, porque o consciente das pessoas não suportaria essa pressão. Então, esta hierarquia trabalha os níveis amplos do ser, mas quando este impulso entra nos níveis conscientes, esta hierarquia usa prepostos, ou o próprio grupo, que é uma espécie de preposto dessa hierarquia, ou indivíduos dentro deste grupo, de forma que o impulso dessa hierarquia possa chegar canalizado e filtrado por uma energia já humana para que seja suportável. Então, esta tampa desta panela que foi mostrada,
está indicando que o indivíduo está passando por esse estímulo no seu ser todo e que ele conta ou deve contar com a ajuda e com a obra dessas hierarquias. Aqui uma pessoa está perguntando o que se entende por reverência. A reverência é uma atitude nossa diante de algo que nós sentimos como mais avançado, adiante do que nós, na experiência evolutiva. Então, a reverência é uma forma de nós estarmos receptivos àquilo que pode nos ajudar a caminhar. Esta atitude diante do que é mais avançado, esta atitude amplia não só a nossa receptividade a esta energia, como nos ajuda a receber esta energia. Porque nós podemos estar receptivos, mas não ter uma estrutura que possa receber certas energias. E a reverência resolve tudo isto. A reverência aumenta a receptividade, a reverência que vem de nós mesmos aumenta a nossa receptividade e nos ajuda a ter esta base para podermos receber a energia que estamos aspirando receber. Então, esse estado de reverência é uma porta de entrada para nós transcendermos o nível vibratório em que nós nos encontramos. Geralmente, sem reverência, não se tem resposta de um nível mais elevado, porque esses níveis não se impõem. Então, se não há reverência, esse nível não desce. Se não há receptividade, esse nível fica lá onde está, porque essas coisas não se impõem. Então, a reverência é o sinal que o indivíduo dá que ele quer e que ele pode receber algo que o vai ajudar num desenvolvimento. E uma outra pessoa está perguntando se estar constantemente lembrando da existência do nosso ser num nível mais interno, se isso é suficiente para que ocorra a desobstrução do nosso corpo mental e assim o caminho ser mais aberto. Sim, esta constante lembrança de que nós somos um ser interior, de que nós somos um ser interno, é muito fundamental. Porque aí, através desta lembrança, internamente, nós estamos bem próximos com tudo aquilo que é do nível interno. E no nível interno é que estão as hierarquias espirituais encarregadas de nos ajudarem nessas transições ou nessa ascensão. Como a hierarquia está no nível interno, está aguardando que a gente dê um sinal para que ela possa se aproximar mais, e este sinal é nós estarmos constantemente nos lembrando desses níveis. Estarmos constantemente nos recordando daquilo que somos internamente e desses níveis onde nós existimos. E aqui uma pessoa está perguntando se a visão apocalíptica não se converte num pensamento que determine aquilo que está profetizado ou programado. Bem, se nós temos uma visão dos fatos que estão programados para acontecer, se nós temos uma visão desses fatos, isto é muito útil para nós estarmos avisados e para estarmos nos preparando para, durante esses fatos, servirmos, entrarmos em serviço
e aí ajudarmos no trabalho de harmonização e na colaboração a essa purificação. Mas nós não precisamos ficar com esses fatos em mente. Nós teríamos que ficar em mente em nós nos prepararmos para servir durante esses processos purificadores. Então, claro que se nós temos um aviso, se temos uma notícia, se temos uma informação a respeito da situação planetária, nós não temos que estar concentrado nesta situação e nem naquilo que está sendo prognosticado. Nós devemos estar concentrados na nossa preparação para que nós ali tenhamos oportunidade de servir. Porque esses fatos podem não se dar rigorosamente como estão programados. Porque as situações podem evoluir, tanto para mais negativas, e aí os fatos serem mais drásticos e mais repentinos, como podem evoluir positivamente. E aí, alguns fatos serem adiados, outros fatos serem aliviados. Então, isto não é fixo. Por isso nós não teríamos que estar concentrados no fato que foi anunciado, porque aquilo pode mudar. E se nós ficarmos concentrados no fato assim como ele foi anunciado, nós vamos reforçar aquele ponto. Então nós já sabemos do fato e temos que estar concentrados na nossa preparação, na nossa oferta para ali estar servindo. Porque ali nós vamos ser colaboradores, vamos ser um elemento de equilíbrio no fato que se apresentar. O pensamento, como todos sabem, é um grande propulsor, estimulante aqui nos níveis materiais, no nível mental e nos níveis mais densos do que o mental também. E o pensamento também tem força de atração. Então, se você coloca o pensamento num fato assim como ele foi profetizado, você está atraindo forças para aquele fato, você está alimentando aquele fato no nível em que você está pensando. Então, o pensamento já formou-se a respeito do fato, mas não deve estar preso aí. O pensamento deve ir para outros níveis, para outros estados vibratórios. Nós teríamos que ter presente que tudo o que acontece aqui nos níveis materiais tem sempre origem em um pensamento. Tudo. Nós vemos pela nossa vida. A vida que nós levamos, a situação na qual nós encarnamos, é tudo fruto de pensamentos nossos anteriores. Pensamentos nossos em vidas passadas. Então você está pensando uma coisa, o que você não está criando agora, você está criando para uma vida futura. Então o pensamento é que cria tudo o que nos acontece. Então tudo o que se passa conosco foi determinado pelo nosso pensamento. Nesta vida ou em outras. Então o pensamento tem força. Então assim como as nossas vidas são determinadas pelo nosso pensamento, tudo o que acontece é determinado também por pensamento de seres superiores. Só que esses seres superiores já têm um pensamento superior. Então, um ser superior só pensa criativamente. Um ser superior só emite um pensamento que diga respeito a algo que esteja no plano evolutivo, parte do qual ele deve conhecer para estar criando este pensamento. Então as coisas acontecem aqui na Terra, as coisas acontecem em nível externo, o plano evolutivo se desenvolve aqui no nível externo, porque há seres superiores pensando nisto. Só que não é pensando com a mente, porque eles não têm mais mente, como a nossa, nem cérebro. Mas é um outro pensamento, é um pensamento interno, que é o pensamento superior, que é o pensamento da alma, ou que é o pensamento na mônada, que já é outro nível de criação,
ou pensamentos mais elevados, em níveis de entidades cósmicas criadoras, que aí não tem nenhuma referência com o nosso sistema de pensamento. Mas tudo isso é pensamento. Tudo isto é esse sistema de criação. E que nós começamos a lidar com isso aqui, no nosso campo mental humano. Porque no reino animal existe já um princípio de pensamento em alguns animais, existe já um início de formação de corpo mental, mas não é considerado um pensamento criativo ainda. É considerado um pensamento que está nascendo, um corpo mental que está sendo formado. Então, o pensamento, neste sentido de ser criador, começa no nível humano. No nível animal, quando existe já este pensamento, esse pensamento está apenas reforçando a natureza animal, apenas confirmando os impulsos da natureza animal. Mas no reino humano, o pensamento tem que transcender esse nível. No reino humano, o pensamento tem que transcender essa confirmação do nível animal e o pensamento deve estar voltado e já conseguindo elaborar coisas evolutivas para, numa etapa seguinte, numa etapa mais avançada, começar a ser um pensamento criador, um pensamento realmente de colaboração com o plano evolutivo. Aqueles que estão fazendo essa busca interna, aqueles que estão buscando esse contato interno ou buscando viver mais conscientemente esta vida interior, devem saber que isso não é possível enquanto o pensamento não está educado. Então, primeiro tem que haver uma educação do pensamento. O pensamento tem que estar muito afinado com esse trabalho evolutivo, para depois o ser ter a possibilidade de fazer este caminho de união. Então, este caminho de união que nós buscamos, ele é possível acontecer quando já existe uma mente e um pensamento já num certo nível de evolução. Senão não é possível este contato, porque este contato é feito através da mente. Nós podemos encontrar um místico ou podemos encontrar alguém que tenha esse contato e que aparentemente não tenha uma mente desenvolvida. Mas aquilo é só uma aparência, porque ele desenvolveu esta mente numa vida anterior, isto ficou em arquivo lá dentro do corpo interno dele e ele tem uma mente simples desta vez. Ele tem uma mente que parece pouco evoluída. Ele tem uma mente que parece primária, mas não é. O desenvolvimento já foi feito, só que o que ela desenvolveu não é visível nesta encarnação. Então, por isso que ele pode fazer o contato. Mas, para ter este contato interno, para ter esta vida interior, é necessário um desenvolvimento mental. E esse desenvolvimento mental começa com esse trabalho sobre o pensamento. E isto é muito ajudado, principalmente naqueles que já começaram este trabalho numa vida passada, numa vida anterior, e que têm, portanto, dentro do seu ser interno, a ressonância necessária para qualquer aspiração que eles tenham nesse sentido. Eles têm, então, uma ajuda muito especial para tudo isso. E o pensamento, se está assim coordenado e se está assim educado, o pensamento, se tem uma certa qualidade, ele determina também a qualidade da energia dos corpos. Então, a energia dos nossos corpos, inclusive do nosso corpo etérico físico, é muito coligada com a qualidade da energia que o nosso pensamento exprime. Então, há muitas pessoas em estado de desvitalização ou em estado de desequilíbrio energético que estão assim porque o pensamento não está correto.
porque o pensamento está fora de controle, ou porque o pensamento está desviado daquilo que seria o seu rumo. Então não adianta você estar fazendo trabalho energético se o seu pensamento está fora de rumo, se o seu pensamento está desviado daquela meta, daquele ponto onde ele deve estar concentrado. Isto é muito importante nós sabermos, principalmente quando estamos lidando com todas essas terapêuticas. Se deveria mesmo perguntar, antes de uma pessoa entrar para o procedimento, onde é que está o pensamento dela. Ou então a gente ter a visão mental para ver o que ela está pensando e conforme for nem atendê-la, que não vai adiantar, que é um tempo perdido. Então nós teríamos que ter realmente muita luz, não só para nos aproximarmos desses tratamentos, mas como também para recebermos as pessoas para esses tratamentos, senão estaremos trabalhando a esmo. Porque se não vemos onde está o pensamento da pessoa e o que a pessoa está fazendo com a mente dela, e se ela também não está disposta a se reencontrar na sua meta mental, inútil fazer tudo isto. Então, o pensamento determina a nossa qualidade de energia. O pensamento determina o estado energético dos nossos corpos. E claro que o estado energético dos nossos corpos vai determinar, em seguida, o estado físico. Então, o estado energético estando de uma certa forma, aquilo vai produzir um certo estado físico. E nós podemos tratar do físico, podemos tratar da energia, podemos tratar de tudo isto, mas, em princípio, é preciso ver onde está o pensamento da pessoa. O que é que a pessoa está fazendo com o pensamento dela? Senão é inútil e infrutífero qualquer trabalho nesse sentido. Isto do ponto de vista do pensamento. Agora, do ponto de vista da energia, do físico, pode haver até aí qualquer coisa paliativa que melhore a situação, mas não resolve se o pensamento está desviado daquilo que é a meta e o caminho para ele. O que ajuda muito o pensamento entrar na sua linha adequada é nós pensarmos na hierarquia. A hierarquia é remédio para tudo. Então, é por isso que num trabalho de cura espiritual se conhece as hierarquias. Por isso é que se tem o nome das hierarquias, se tem notícias a respeito das hierarquias, se tem livros falando do trabalho, das tarefas das hierarquias, porque isto tudo ajuda o pensamento a entrar em linha com aquilo que é a sua meta espiritual. Quando se dá o nome de uma hierarquia, ou quando se fala em uma hierarquia, não é para fazer propaganda da hierarquia, nem para pedir preces para a hierarquia, porque a hierarquia não precisa de preces. Quando se dá uma notícia a respeito de uma hierarquia, é para aquela pessoa ter no que pensar, no sentido do pensamento dela tomar outro rumo, receber uma outra energia. Porque são nomes mântricos e são informações que se dá adequadas para isto. Porque ninguém vai passar uma informação sobre uma hierarquia que não sirva para o indivíduo. A maior parte das informações sobre a hierarquia não se passa para ninguém. Se passa aquelas informações que sirvam para ele endireitar o pensamento, para os indivíduos mentais. Agora, se o indivíduo já está encontrando as coisas internamente, aí internamente ele vai ter outras informações sobre as hierarquias. Mas ele vai ter essas informações internamente, ele diretamente, que aí não é mental. Agora, as informações que se dá externas mentais são exclusivamente para o indivíduo reformular o seu pensamento, ter no que pensar, ter no que ocupar a sua mente. E aí, se ele reserva um tempo, se ele reserva um certo momento para ele estar pensando nisto, isto vai refletir na regeneração do seu pensamento. Porque no nível mental, essas hierarquias têm muito eco. O pensamento dessas hierarquias, quando não chega diretamente no mental, tem vários prepostos que os atrai para o plano mental.
Então, quando um indivíduo pensa na hierarquia, ele está em contato mentalmente com a energia daquela hierarquia. E aquela energia é curadora para o pensamento dele, é regeneradora do pensamento dele e dá ao pensamento dele a rota aonde ele deve se concentrar e os pontos em que ele deve se concentrar. Se ele faz esse trabalho com as hierarquias, em seguida ele vai ter outros tipos de contato e vai saber outras coisas, vai conhecer outras coisas que digam respeito ao trabalho dele com essas hierarquias, que digam respeito a este nível de colaboração que todos os servidores do plano têm ou podem ter com a hierarquia. Vocês têm mais alguma pergunta? Sim. Quando a gente invoca uma hierarquia diretamente, qual é o papel do nosso ser interno nesse... Ou tem algum trabalho? Quando nós invocamos uma hierarquia, nós estamos em contato com toda uma linha de luz. Uma hierarquia está lá no nível de consciência dela e a partir dali ela tem toda uma linha descendente de luz que podem ser seres, podem ser consciências ou podem ser desdobramentos ou projeções desta mesma hierarquia. Então, nós podemos invocar uma hierarquia e estarmos, em princípio, em contato interno ou telepático com um ser, que é um prolongamento daquela hierarquia, o que é um preposto. E aquilo é válido como a hierarquia. Isso é feito internamente, é feito nos nossos níveis internos, esses contatos. Seja no nível de alma, seja no nível espiritual, seja no mental, seja no astral ou seja no etérico. Esse contato pode se dar em todos esses níveis. Quanto mais próximos do físico, menos probabilidade se tem de estar com a hierarquia pura. Se está com algum preposto, se está com essa linha de luz. Então, o pensamento é algo muito importante para nós todos, principalmente nesta etapa.